manhã eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de pontos cegos. Você acha que você tem pontos cegos na sua vida? Às vezes a gente acha que não, né? E se a gente acha que não, nossa, a gente está mais cego do que antes. Porque todos nós temos pontos cegos. Eu sempre penso que a nossa vida é como se fosse um grande jardim. E nesse jardim, existem flores que precisam ser cultivadas, mas existem ervas que precisam ser tiradas, plantas que precisam ser podadas. E Deus quer fazer uma limpeza na nossa vida, cultivar, cortar muitas coisas. E o que acontece é que muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo, mas muitas vezes Deus está arrancando para limpar esse jardim. Porque muitos de nós pensamos que Deus nos salvou para nós somente, essa foi uma das razões, mas não foi somente para nós desenvolvermos um relacionamento com Jesus. Deus nos salvou com um propósito também para que nós pareçamos como Jesus. E para que a gente pareça como Jesus, nós vamos ter que deixar Jesus limpar realmente esse jardim, limpar a nossa vida, arrancar as coisas que não parecem com Ele e cultivar, colocar mais terra, adubar, colocar mais água nas coisas que estão cada vez mais e mais parecidas com Ele. Isso tudo nós parecemos com Jesus, é fruto de um relacionamento que nós temos com Ele. Existe uma música que é muito famosa no mundo, do John Lennon, Imagine um mundo onde todas as coisas são perfeitas, onde as pessoas são perfeitas, onde tudo é maravilhoso. Gente, o mundo por si só, ele não vai ser maravilhoso. O mundo só vai ser maravilhoso se as pessoas forem transformadas. E as pessoas sendo transformadas, aí sim o mundo vai ser esse mundo que todo mundo sonha, que todo mundo quer. Esse mundo maravilhoso. Mas nós precisamos deixar Jesus transformar as nossas vidas. E muitas vezes nós pensamos, mas eu acho que se eu fizer um curso de pensamento positivo ou um curso de coach, eu não sou contra nada dessas coisas, Eu acho que um curso de coach é bom, tem cursos bons. A pessoa pensa, se eu estudando psicologia, eu estudando filosofia, eu estudando sociologia, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Essas coisas todas são ótimas. Essas coisas todas são boas. Eu mesmo fiz psicologia. E isso tudo me ajudou. Mas na realidade, esse não é o principal. Eu sempre brinco, Se a gente pegar um porco, lavar o porco, escovar o porco, passar um pó no porco, passar um batom no porco, botar um cílio postiço no porco, ele está lindo e maravilhoso. Mas se a gente soltar, para onde vai o porco? Para a lama. Por quê? Porque o coração do porco é daquele jeito. Então, todas essas coisas que a gente faz, todos os estudos, tudo ajuda. Limpa o porco, arruma o porco. Mas realmente o nosso coração, só Deus pode transformar. E essa transformação vem de um relacionamento que nós temos com Ele. Se nós não tivermos um relacionamento com Ele, realmente nós não vamos ser transformados. Mas Deus quer nos transformar. Ele quer limpar, cortar e realmente arrancar pela raiz tudo que não parece com Ele. Nós vamos ver agora, mas você fala, pastor André, mas será que realmente esse é o plano de Deus para a minha vida? Será que Deus quer que eu realmente pareça com Jesus?
É isso que Deus quer. Esse é um dos planos que Deus tem para a minha vida, que eu seja parecido com Jesus. Vamos ver, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8, 29. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Romanos 8, 29. Algumas pessoas entram muito em crise querendo saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Nós vamos falar agora um dos planos de Deus para a sua vida. Podemos começar a trabalhar já nesse, né? Vamos lá. Romanos... Opa, eu estou em Atos. Romanos 8, 29. Você quer saber um dos planos de Deus para a sua vida? Vamos ler Romanos 8, 29. Fala assim: portanto, os que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus nos predestinou, Deus nos chamou para nós sermos conformes, parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Esse é um dos planos que Deus tem para as nossas vidas. E como Ele vai fazer isso? Vamos abrir em 2 Coríntios. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia. 2 Coríntios 3. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. 2 Coríntios 3, 17. Fala assim. 2 Coríntios 3, 17. Fala assim. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Em todos nós, com os rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação que a Bíblia fala é o que a gente chama de santificação. Então, isso é algo que Deus espera de nós, que nós sejamos transformados. Aí você pode pensar, tá, mas como é que eu vou saber que eu estou sendo transformado? Como que eu vou saber se eu estou sendo transformado? Será que tem uma maneira de eu medir para saber se eu estou sendo transformado? Se eu estou ficando cada vez mais e mais parecido com Jesus? Não somente numa aparência física, mas os meus atos, os meus comportamentos, os meus pensamentos. Pastor André, tem uma maneira de eu medir? Está havendo uma transformação na minha vida? Tem. E nós vamos abrir. E aí agora nós vamos parar e refletir acerca da nossa vida. Será que nós estamos sendo transformados e estamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus? Se nós estamos, nós vamos enquadrar aqui nesse versículo. Agora nós vamos para Gálatas 5, 22. Aí vai ser a prova dos 9. Se nós realmente estamos sendo transformados pelo Senhor, se nós estamos realmente sendo santificados pelo Senhor ou não. Gálatas 5, 22. Fala assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós queremos saber se nós estamos sendo transformados, esse vai ser o nosso parâmetro. Eu estou me tornando uma pessoa mais boa? Eu tenho paz?
eu tenho bondade, longanimidade, fidelidade. Se isso não está acontecendo na minha vida, alguma coisa está errada. Por quê? Porque são esses frutos que Deus espera de nós. São essas atitudes que Deus espera de nós. Mas também nós podemos medir se nós estamos tendo outras atitudes que estão nos afastando de nós sermos transformados pela palavra de Deus. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas vamos pensar, né? Eu sou muito confrontada quando eu penso acerca dos frutos do Espírito Santo. E quantas vezes eu falo, Senhor, eu não acredito. Eu não acredito que eu agi dessa maneira. Eu não acredito que eu não demonstrei bondade. Eu não acredito que eu estava sem paz. Eu não acredito que eu não tive domínio próprio, Senhor. Né? Isso acaba sendo o quê? Um indicador que existe ainda algumas raízes e algumas plantas na minha vida, no meu jardim, que precisam ser arrancadas, que Deus quer trabalhar. E nós vamos ver como que Deus faz, o que Deus usa para trabalhar, para arrancar essas ervas daninhas que não parecem com o Senhor. O outro lado também é verdade. Agora nós vamos ver se nós estamos tendo outros frutos que também vão demonstrar algo está errado nas nossas vidas. Vamos lá, aí mesmo em Gálatas 5, 19 a 21, fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Você fala, não, mas faz tempo que eu deixei de ser idólatra, não tenho mais essas coisas não. Mas às vezes a gente está idolatrando as redes sociais, né? Idolatrando o nosso telefone, idolatrando o nosso carro. Às vezes para os homens, né? As mulheres às vezes não tem muito essa coisa de carro, mas os homens, rapaz, pensa numa coisa que tira do sério alguém fazer alguma coisa para o carro de um homem. Ele até esquece que ele é crente. Né? Até esquece que ele é crente. Por quê? Porque aquele carro é tudo para ele. Para as mulheres, tem algumas áreas também, né? Que a gente fica naquela idolatria, naquele desespero por coisas, não sei, tem várias áreas. Aquilo acaba sendo idolatria. Feitiçaria, inimizades. Está aparecendo isso no nosso jardim? Inimizades? Você, mulher, está aparecendo isso no seu jardim? Como é que as suas cunhadas falam acerca de você? Lá vem aquela, misericórdia. É só essa mulher chegar que começa a confusão na família. Ixi. Né? Quando nós apresentamos esse tipo de fruto no nosso jardim, é esse rastro que as pessoas vão perceber em nós. Gente, quando aquela mulher chegou na nossa família, a briga começou. Né? E começa às vezes inimizades, contendas. Às vezes a mulher briga com o marido, porque o marido está querendo dar uma cesta básica para a mãe dele. Né? E briga com ele. A tua mãe não tem outros filhos, não? Olha o rastro, olha os frutos que a gente está deixando. Né? Tu vai demais na casa da tua mãe. Mas ela estava precisando de remédio. Os outros irmãos que vão comprar.
Vai tirar o pão da boca dos nossos filhos para ajudar a tua mãe? Quantas vezes ela tirou o pão da boca dela para ajudar o seu marido, né? Então, o que acontece? Tá tendo um rastro de um jardim que não está saudável. Inimizades, porfias. Porfias, às vezes, entre mãe e filho. E filha. Já viu isso? Tem mãe, né, que se turbina toda. Não tenho nada contra quem se turbina. Quem quer se turbinar, se turbine. Né? Não tenho nada contra. Mas às vezes a gente vê porfia entre mãe e filha. A mãe diz assim: ai, eu pareço mais nova que a minha filha. E aquilo é uma vanglória para ela. Uma vez eu lembro a Priscila, eu acho que a Priscila tinha uns 13, 14 anos. A gente foi esperar alguém no aeroporto e eu estava lá esperando com ela e saiu uma mulher, mas tão turbinada. Ela tinha assim a cara de uns 30, 40, mas o corpo assim de uma menina de 15. E ela saiu assim e bem perto de nós estava a filha dela, era uma mais gordinha. E a menina estava assim, e a mãe, oi, tal, blá, blá, blá. Aí a menina assim, né, parecia bem tímida. E ai, minha filha, e papapá, né, e a menina toda assim. Aí a Priscila olhou para mim e falou assim: mãe, eu não queria uma mãe desse jeito, não. Eu quero sempre ter uma mãe com cara de mãe. Não estou achando nada errado. Eu acho que a pessoa tem que se cuidar. Eu acho que a pessoa, se ela pode fazer uma plástica, ela pode. Eu não tenho nada contra. Mas não pode haver competição. Eu não posso querer competir. Ai, eu visto menos do que as minhas filhas. Quando eu digo eu visto menos do que as minhas filhas, eu estou dizendo: nossa, eu sou tão magrinha, minha filha está tão gordinha. Né? Ou a mãe toda bonitona e fala: eu já disse para ela, olha, pega o meu exemplo. Coitadinha, gente, isso na cabeça de uma adolescente, uma jovem que está tentando se achar, se colocar no mundo, é muito difícil. É muito difícil porque nós já passamos por isso. Nós já fomos adolescentes. Nós já achamos que a gente tinha perna de cambito, bunda de saúva, cintura de pilão. A gente já teve várias coisas, né? Esticava cabelo, enrolava cabelo. Achava que o nosso olho era assim, que a nossa sobrancelha era assim, que a nossa cor era assim, que eu era assim, que a minha mão era assim, que o meu pé era assim. Nós já passamos por tudo isso. Mas hoje a competição é tão grande, o que está acontecendo? Está existindo alguns frutos, que a Bíblia fala que são frutos da carne, que são porfias, né? Aqui em Santarém a gente falava, era quando a gente ia, um competia com o outro, era apostar, né? Apostar. Eu estou apostando com ela ou com ele. Ciúmes. Você tem ciúmes das suas cunhadas? Iras, discórdias, divisões, facções, inveja. Olha a moça no Instagram e fala: não tenho certeza que isso é Photoshop, só pode. Só pode ser Photoshop. Bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticarem. Então, aí, nós podemos medir. Eu estou sendo transformada por Jesus,
E como resultado, Deus está arrancando essas ervas, essas árvores, essas atitudes da minha vida. E eu estou deixando um rastro de bênção. Ou eu estou tendo atitudes onde demonstram que no meu jardim ainda tem muita erva daninha e precisa ser arrancada. E, gente, queira ou não, nós sempre temos algumas áreas que Deus precisa trabalhar e arrancar das nossas vidas. E nós vamos falar, acerca dessas áreas. E muitas vezes nós não vemos essas áreas. É o que nós chamamos de pontos cegos. Eu não vejo, eu não percebo que existem essas plantas na minha vida. E isso é muito comum acontecer, de nós não percebermos esses pontos cegos. Isso é muito comum, acontece demais conosco. Então é sobre isso que nós vamos falar, Como é que nós vamos perceber, como é que nós vamos achar? Como, pastora, que eu vou entender que eu tenho esse ponto cego na minha vida? Uma vez um pastor, aqui em Santarém, ele veio pregar. E ele veio para uma conferência do MDA, e ele foi bem duro, Ele era bem duro, falando que as pessoas iam para o inferno e tudo. E aí todo mundo ficou apavorado, meu Deus, Assim, a pregação dele era sempre, todo mundo vai para o inferno. Se estão fazendo isso e tal e tal. E eu lembro que nós entramos no avião, ele estava lá, mas uma coisa me chamou tanto a atenção daquele pastor. Ele chegou para o Eibe e ele falou assim, olha, pastor, ele falou lá no avião, se vocês viram alguma coisa boa na minha vida, se eu fiz alguma coisa, e vocês viram alguma coisa boa na minha vida, isso foi Jesus. Se eu fiz, ou vocês viram alguma coisa na minha vida que vocês não acharam certo, isso fui eu mesma. Eu pensei, poxa vida, Ele teve a humildade de reconhecer, que muitas vezes nós temos muitas áreas que nós precisamos de mudança. Qual é o rastro que nós estamos deixando? É um rastro de bênção ou é um rastro de destruição? Eu tenho pensado muito sobre isso. Muito sobre isso. Porque eu pensava, não, eu estou bem. Meu jardim só está flores. Aí eu comecei a perceber, não, vou colocar em prática aqui a palavra, Existem áreas que eu preciso deixar Jesus transformar a minha vida. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Nós deixamos pessoas machucadas. Depois que elas se relacionam conosco, elas são pessoas feridas, machucadas. Nossas conexões são tóxicas. Sabe aquela pessoa que a pessoa fala assim, nossa, mas aquela pessoa é insuportável. Eu lembro uma vez que um rapaz... Estava uma pessoa muito chegada a mim, ela estava muito animada que esse filho dela ia casar com uma certa moça. E aí, essa moça foi para a casa dela para ela conhecer a moça. E todo mundo falava muito bem daquela moça, E eu lembro que depois eu conversando com ela, eu perguntei, e aí a moça? Ela falou, ai, Deus me livre. Ai, não era para ele não, Deus me livre. Falei, por quê? Ela falou assim, ai, Andréia, ela falava demais, falava, contava e falava e tinha uma história. E aí ninguém estava mais aguentando lá em casa. Eu pensei, ai, meu filho não merece uma mulher dessa, meu Deus. Quando ela falou isso, eu falei assim, ai, Senhor, será que eu também não sou assim?
Eu comecei a pensar, ai. E aí eu tenho realmente, ultimamente, procurado. Não é muito fácil, que eu gosto de falar, né? Mas eu tenho procurado, não, eu vou ficar calada, não, eu não vou falar. Não, eu não vou ser esse tipo de pessoa que, coitada, a mulher não estava, descartou aquela pretendente para o filho dela, porque a menina falava demais. Olha a dica, né? Então, por quê? Porque às vezes a gente não percebe essas ervas crescendo. Cuidado, gente. Cuidado quando as pessoas nos alertam de algo. Vez após vez a pessoa fala que você faz aquilo. Você fala, não. Eu mesmo não. Eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. É uma senhora, né? A Márcia, ela foi visitar a mãe dela que tem Alzheimer. A minha mãe tem Alzheimer também. Eu sei que não é muito fácil. E essa senhora, ela foi lá visitar a mãe dela que tem Alzheimer e chegou lá, né, nessa casa onde tinha muitas pessoas dementes e tudo. E ela estava lá tentando conversar com a mãe ou dar atenção para a mãe. Quando uma das mulheres que fazia parte da casa chegou lá e a mulher estava com a blusa, com o casaco, penteada, mas não tinha as calças. Aí todo mundo falou, Márcia, você está sem calça. Ela falava, não estou não. Tá sim, Márcia, você está sem calça. Não estou sem calça. Aí a enfermeira levantou e falou assim, Márcia, você está sem calça, minha querida. Eu não estou sem calça, eu estou de calça. Aí elas falaram, tá bom, Márcia, você está de calça, tudo bem, você está de calça. Quantas vezes as pessoas nos alertam acerca de algo. Fulana, fulano, você sempre faz isso. Não faço. Você faz. Eu não faço. Tá bom. Tudo bem, deixa para lá. Você não faz. O que é aquilo? Nós desperdiçamos a oportunidade de nós trabalharmos, talvez, né? Em algum ponto cego da nossa vida. E por que nós fazemos isso? Por que muitas vezes nós não queremos trabalhar nesses pontos cegos? Você sabe que na nossa própria visão, nós temos um ponto cego? No seu carro você tem um ponto cego? Já reparou? Às vezes você está dirigindo, passa e você não viu. Você fala, nossa, mas eu não vi. Aquilo é um ponto cego. Na nossa visão nós temos um ponto cego. Quando eu não sou oftalmologista, né? Mas eu vi uma pessoa explicando. Quando existe um cruzamento de nervos, tem horas que a gente não, né? Tem um ponto cego. E na nossa vida, muitas vezes, nas nossas vidas emocionais, nós temos pontos cegos também. Onde nós achamos que nós estamos de calça. Mas na realidade nós não estamos. Estamos não querendo ver muitas vezes áreas das nossas vidas que Deus quer arrancar. Ervas daninhas que estão prejudicando a gente exalar o bom perfume de Jesus. Estamos deixando um rastro negativo. O que as pessoas falam quando a gente sai de um local? Graças a Deus, já foi tarde, misericórdia. Né? Tem gente que faz isso. Nós queremos ser mais e mais parecidos com Jesus. Então Deus quer arrancar e nos mostrar esses pontos cegos. Cuidado, preste atenção, fique antenado. Quando alguém fala algo para você, você sempre faz isso. Não descarte, né? Não descarte. Por que nós muitas vezes descartamos? E eu vou falar algumas coisas. Por que muitas vezes nós não queremos ver os nossos pontos cegos? Primeiro, por causa de dor. Nós não queremos sentir dor. Você acha que é fácil
para aquele jardim, se o jardim pudesse falar, ser arrancado algo de lá de dentro daquele jardim? Não, dói, né? Dói. E quando alguém nos critica, quando alguém fala acerca de algo, quando alguém demonstra que nós estamos tendo uma atitude, ou uma característica, ou um comportamento que não está parecendo com Jesus, aquilo dói na gente. Então, muitas vezes nós rejeitamos. Se alguém fica reclamando e falando de você acerca de algo, não culpe as pessoas, né? A nossa tendência é dizer, vamos supor que você arruma um emprego e sempre você é demitido do seu emprego por causa da mesma razão. Aí, qual é a desculpa que muitas vezes a gente dá? Não, isso é perseguição. Estão me perseguindo. Aonde eu vou, estão me perseguindo. É só arrumar um emprego que aparece, se levanta um filho do diabo para falar de mim. Isso é perseguição. Se toda vez que você arruma um emprego, você perde o emprego por uma determinada coisa, porque alguém fala algo de você, né? Ou que você às vezes é nervoso, ou que você fala ríspido, ou que você não sabe tratar as pessoas. Se toda vez que você arruma um emprego, você é demitido por causa disso, Alice, acorda, Alice. Alice, acorda. Tem alguma coisa aí. Não é perseguição. Tem alguma coisa aí, alguma ervazinha. Poxa, sempre é a mesma coisa? Nós vamos daqui a pouco falar como que nós podemos solucionar isso. Mas muitas vezes nós nos escondemos, né? Por quê? Porque nós não queremos sentir dor. Nós não queremos lidar com aqueles pontos cegos, porque aquilo vai nos trazer dor. Outra coisa que muitas vezes nós nos escondemos e não lidamos com os pontos cegos. Nós não lidamos muitas vezes por causa de orgulho. Nós temos orgulho. O marido ou a esposa fala acerca de algo na sua vida. E ela, né? Ele fala assim, amor, poxa vida, eu sinto muito constrangido, você faz dessa maneira e eu não gosto. E você? Já olhou para você? Mas ninguém está falando sobre o meu problema. Então, a Bíblia diz, né, ainda usa a Bíblia. A Bíblia diz, tira o cisco do teu olho para depois querer vir tirar do meu. Aí o marido, tudo bem, você está de calças. Tá bom. Né? Ou a esposa. Por quê? Porque muitas vezes Deus quer usar o marido, a esposa ou alguém para arrancar aquela erva daninha, aquele comportamento, aquela atitude que não parece com Jesus. E nós, muitas vezes por orgulho, a gente já põe o escudo e vai para cima. E a pessoa fala, peraí, tudo bem, tá bom, então. Talvez eu me equivoquei, tudo bem. Você está de calça, sim. Né? Então nós temos que ter cuidado. Se o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou alguém está falando algo, peraí, pode ser, gente, também, que tem o outro lado, às vezes pode ser, eu não estou dizendo que não exista, pode ser realmente a pessoa está fazendo uma leitura diferente. Pode ser realmente que ela não tenha razão, mas dê a oportunidade para você pensar acerca daquilo. Será que o que essa pessoa está falando não tem um fundo de razão? Será que ela não está certa? Será que eu realmente sou essa mulher desequilibrada que começa a gritar dentro de casa? E chega na igreja, eu sou uma santa. Por quê? Porque às vezes nós não percebemos que nós agimos dessa maneira, gente. Por quê? Por causa dos nossos pontos cegos. Aquele marido que chega, bate a porta, bate isso, grita para cá, grita para lá.
e a mulher vai falar alguma coisa, tu é maluca, tu é doida, eu não fiz isso. Peraí, mas a sua mãe já reclamava disso, né? Então, nós temos que ter cuidado, não podemos deixar o orgulho empatar, que o Senhor tire essas raízes da nossa vida. A terceira razão, porque muitas vezes nós não queremos reconhecer os pontos cegos. Medo. Eu não quero ouvir. Já viu aquela pessoa que a outra vem chamar atenção, vem falar acerca de algo? Não quero ouvir? Para. Não quero ouvir, não vou ouvir, não quero ouvir. Você sempre vem com essa conversa, eu não quero ouvir. Muitas vezes nós temos medos de encarar o que aquela pessoa está falando, porque nós temos medo de não sabermos agir da maneira certa. E isso pode bloquear e realmente fazer a gente ter alguns pontos cegos. Outra razão, preguiça. Preguiça muitas vezes estimula para que a gente não veja os pontos cegos na nossa vida. Preguiça de mudar. Eu não quero mudar. Eu nasci assim, a minha avó era assim. Eu não quero estudar. Eu não quero. Não quero mudar e pronto, acabou. Você não casou comigo desse jeito? Então, minha filha, você comeu a carne, agora vai roer os ossos, que eu não estou nem aí. Preguiça, né? Não quer deixar Jesus arrancar e transformar nossas vidas. Gente, Jesus não vai vir lá do céu, né, e de dizer, você tem isso. Ele vai usar pessoas, relacionamentos ao nosso redor para arrancar essas raízes. Quinta coisa, teimosia. Não vou mudar e pronto, acabou-se. Não quero. Não vou mudar e pronto. Sexta coisa, traumas. Traumas também fazem e bloqueiam a gente de ver os nossos pontos cegos. Situações, crueldades que talvez fizeram conosco quando nós éramos crianças, na nossa infância. Isso também nos faz criar um escudo, que quando a pessoa vem falar qualquer coisa acerca de nós passamos por alguns traumas. E isso acaba realmente impedindo a gente ver os nossos pontos cegos. Vamos parar e começar a analisar a nossa vida. Qual é o rastro que eu estou deixando? O que as pessoas falam acerca de mim? Será que tem um fundo de verdade nisso? Eu quero ser uma bênção, não uma destruição. Eu quero ser uma bênção, eu como pessoa, eu, Andréia. E eu tenho que muitas vezes parar e pensar, será que eu não estou vendo alguma coisa? Será que está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa no ar, né? E eu vou falar, como então nós podemos resolver isso? De uma maneira bem rápida, através de 5 princípios. 5 princípios que nós podemos usar para ajudar a nós sermos curados e entendermos os nossos pontos cegos. Primeiro, ore e peça a Deus para que Ele te mostre. Algo é recorrente na sua vida? Pessoas estão falando de você acerca disso. Ore e peça, Senhor, me mostre. É verdade isso mesmo? Será que eu não estou vendo? Me ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Ore. Salmo 19 fala. Vamos abrir bem rapidinho Salmos 19. Talvez pode abrir aí que eu já vou ler. Salmo 19, de 12 a 14. Senão eu posso ler. Deixa eu ver se é mais rápido aqui. Salmo 19. Olha o que a Bíblia fala. De 12 a 14. Vamos ler bem rapidinho para não demorarmos para terminar. Salmos 19, de 12 a 14 fala: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões, da grande transgressão. Então veja aqui que tem coisas que são ocultas, que só o Senhor vai revelar para nós. Primeiro passo, vamos orar e pedir o Espírito Santo para Ele nos revelar. Segunda coisa,
peça ajuda para outras pessoas, né? Peça ajuda, fale, eu não quero ser assim, me ajude. As pessoas têm reclamado de mim sobre isso, que eu não estou sabendo me relacionar, que eu sou muito briguenta, ou que eu chamo o nome, ou que eu bato porta, ou que eu sou desesperado no trânsito. Me ajuda. Peça ajuda, né? Para o seu pastor, para o seu discipulador, para alguém que vai realmente ter uma influência na sua vida. Não vá falando para todo mundo, não peça ajuda para qualquer um. Terceira, comece a declarar quem você é em Cristo Jesus. Quantas vezes, né, eu declaro, eu sei que eu tenho que declarar muito mais. Comece a declarar o que a Bíblia diz que você é em nome de Jesus. Gálatas 5:22. E a quarta coisa, peça perdão quando você faz algo errado. Se as pessoas estão reclamando de você em alguma área que talvez você não está vendo, que talvez aquela área é um ponto cego, mas as pessoas estão reclamando, então peça perdão, me perdoe, não era isso que eu queria, mas se você entendeu dessa maneira, se eu passei dessa maneira, eu peço perdão. Peça perdão, peça perdão. E a quinta coisa, receba a cura de Deus. Receba a cura de Deus. Deus te mostrou, você pediu perdão, não precisa ficar se martirizando também não. Eu sou assim, eu nunca vou mudar, eu sempre fui assim. Não. Deus te mostrou, você pediu perdão, você está confessando, você está procurando realmente andar em vitória nessas áreas. Não fique se martirizando, não, comece a declarar, em nome de Jesus, eu sei que os frutos do Espírito Santo vão estar presentes na minha vida. Eu sei que eu sou o amor, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Comece a declarar a palavra de Deus. Dessa maneira, nós vamos lidar com os pontos cegos, coisas que muitas vezes nós não vemos, áreas que Deus quer arrancar, que muitas vezes nós não percebemos que cresceu no nosso jardim. E isso é algo que sempre nós temos que fazer. Igual num jardim. Quando você arranca uma erva daninha, às vezes ela volta, não é verdade? Precisa ser arrancada de novo. Às vezes ela nunca mais volta. Mas esse jardim, em nome de Jesus, Deus vai usar os nossos relacionamentos, pessoas, para que a gente seja mais e mais parecidos com Jesus. Que nós tenhamos um relacionamento com Deus que vai desembocar em realmente nós temos um relacionamento com as pessoas onde a gente demonstre a vida de Deus nas nossas vidas e deixe não um rastro de destruição, mas um rastro de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.